Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Palavra de Deus neste domingo para as nossas vidas. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, verso de número 34, nos diz assim: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Aleluia. Sente, queridos, dando glória, dando aleluia. Glória, glória. Que você tem de bom aí dentro do seu coraçãozinho, declare ao Senhor, porque Ele é Deus de milagres. Queridos, Atos capítulo de número 10 nos conta uma história até um pouco extensa, mas o Senhor colocou essa palavra ao meu coração. Confesso que nunca preguei nessa passagem, mas o Senhor vai falar conosco, amém? Então, o que nos diz essa passagem? Fala a história, amados, desde o versículo de número 1, se você voltar um pouquinho aí. No versículo de número 1 de Atos 10, fala sobre Cornélio. Aqui está dizendo que ele é um centurião da corte, temente a Deus, piedoso, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E perto da hora nona, ou seja, por volta de umas 3 horas da tarde, ele começou a orar ao Senhor. E o texto nos relata que um homem resplandecente chegou até ele e trouxe algo da parte de Deus, dizendo: Cornélio, você tem que enviar homens a Jope e mandar chamar Simão, por sobrenome Pedro, para que venha até aqui e diga para você o que você deve fazer. E no versículo de número 6, ele começa a pedir, né? O anjo se retira no versículo 7, ele chama 2 criados e pede para que façam isso. E quando nós vemos, amados, o que o Senhor está fazendo na vida de Cornélio, Cornélio, ele obedece a Deus, ele ouve isso em oração. Entenda que ele não conhecia o que Deus tinha para a vida dele, mas ele era um homem, tanto que orava, como que ajudava a sua casa, e como dava esmola aos pobres. E a palavra de Deus nos relata que o anjo chegou até ele e disse, que as tuas orações e as tuas esmolas têm subido diante da memória de Deus. Isso está no versículo de número 4. Então esse homem resplandecente chegou até ele, disse isso, e disse que ele deveria mandar alguns homens até Jope para que Pedro viesse até ele para dizer a ele o que ele deveria fazer. Irmão, muitas das vezes quando Deus nos dá alguma coisa, nós ficamos apreensivos acerca de algo, ficamos até mesmo temerosos. Quanto aí já não engoliu profecia? Achando que não era de Deus, ficou na dúvida na hora, achou que era calor da emoção. Mas Cornélio obedeceu à voz de Deus. E na palavra oficial aqui foi dito que Deus haveria de fazer uma coisa nova. E isso já nos traz aqui, amados, e nos arremete a uma confirmação da palavra de Deus, porque o Senhor está falando: eu vou mostrar, eu vou falar e você vai ter que obedecer. Já começamos daí. O Senhor vai começar a dar sinais, vai começar a falar com a igreja a ponto de nos dar funções, assim como ele deu para Cornélio. Era um homem talvez totalmente sem intimidade de uma certa forma com esse tipo de visão, mas Cornélio obedeceu à voz de Deus. E o Senhor também nos dá um conselho já de antemão: obedeça à voz de Deus. Quando o Senhor falar com você, quando você tiver um encontro com o Senhor, não passe de largo naquilo que o Senhor tem. Então ele já está nos avisando, amados, que ele vai nos entregar mistérios. Quem é espiritual já vai começar a receber, porque quem ora quer resposta, quem ora quer ver o agir de Deus, e o Senhor está falando: quem estiver orando vai receber sinais da minha parte daquilo que eu quero. Porque Cornélio estava ali e ele estava orando a Deus.
Ele estava em consagração a Deus. O texto nos diz, quando ele chega até Pedro, quando eles marcam o encontro, ele fala, eu estava 4 dias jejuando, irmão. E o camarada nem crente ainda era, nem batizado era. Mas ele estava fazendo propósitos com Deus. Então a primeira coisa que Deus já não está nos avisando. Ontem mesmo eu coloquei, eu não sei o que aconteceu com o WhatsApp, mas eu não consigo mais mandar transmissão. E eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? Porque eu gosto de falar com as irmãs, mandar a oração de manhã. Então ali eu montei um grupo. Mas na sexta-feira, o Senhor já deu sinais dessa palavra. Sexta-feira o Senhor na oração, ainda eu coloquei lá no grupo. Trouxe algo revelador para nós, que muitas das vezes parece, irmãos, quando a gente vai falar alguma coisa, parece loucura. Você está ali orando e Deus está falando, eu estou repreendendo isso, estou repreendendo, fechei a sepultura. Alguém vai tentar loucura, alguém vai tentar suicídio. Depois vem a notícia, a gente cai em si e fala assim, Deus falou, Deus avisou. Então o que o Senhor está nos arremetendo com essa história de Cornélio, que eu vou continuar falando dela? Logo de cara, comece a orar, para que aquilo que o Senhor passar para você, você não sinta espírito de confusão no meio, você tenha certeza do que Ele quer falar, porque Jesus, quando Ele mostra, Ele encaminha, Ele revela e Ele se responsabiliza daquilo que Ele entregar para você. Então preste atenção aos sinais. Esses dias eu falei sobre detalhes. Preste atenção agora, Deus reforça. Preste atenção aos sinais que Deus vai te dar. Amém? E aí Cornélio obedece. A partir do versículo 9, enquanto seus homens iam de encontro a Pedro, eu não vou estar lendo aqui, mas eu vou estar explicando para você. A partir do versículo 9, ele envia os seus homens para irem de encontro a Pedro. Ao mesmo tempo, Pedro estava orando. A palavra de Deus nos diz que ele foi orar, ele sentiu fome e pediu para que alguém fizesse comida para ele. Ele estava orando, sentiu fome, o texto nos diz, no versículo 9, e diz a palavra aqui, quando ele fica esperando alguém entregar uma comida para ele, ele foi arrebatado em sentidos. E eu já profetizo para os espirituais, que é só os espirituais que vão acreditar, que serão arrebatados em sentido para sentir a glória de Deus. Irmão, eu não sei o que Deus vai fazer, mas que tem coisa nova chegando, tem poder de Deus chegando para a vida do crente, quem ora vai ter resposta da parte de Deus. Ele foi arrebatado em sentidos. E naquele momento em que aconteceu isso, ele viu o céu aberto. Eita glória! Viu um vaso descendo com um pano branco com 4 pontas. Dentro desse pano havia animais. E ele diz assim no versículo de número 13, uma voz se levanta e diz assim, levanta-te Pedro, mata e come. Irmão, Pedro fala, de modo nenhum, Senhor, no versículo 14. De modo nenhum. Nunca comi coisa imunda. Nós sabemos, amados, que no contexto religioso da lei de Torá, tem lá em Deuteronômio 14, Levítico 11, fala dos animais impuros. Quem é que já leu o livro de Levítico sabe, né? É tanta lei, irmão. Então tem determinados animais que eles não podem comer. Só que veio essa visão de um vaso. A visão do pano com os animais ali dentro. E a voz diz, Pedro, levanta-te, come, mata e come. Pedro fica indignado, mesmo assim, escute, porque pode ser que aquilo que Deus vai entregar para você, você também fique indignado, na mesma hora, você já tem a sua defesa, fala, não come isso não quero isso não. E aí a voz, no versículo 15, segunda vez a voz disse, não faças tu comum ao que Deus purificou. Pedro era um homem religioso, seguia a Torá, todo mundo sabe. Então, ele disse para Pedro, na segunda vez, porque ele teimou, ele começou ali a questionar, ele foi arrebatado em sentidos, então ele teve um diálogo ali com a voz que ele estava ouvindo, e aí a voz torna a dizer, não faças tu comum ao que Deus purificou. O que o Senhor está falando? Quando Deus falar com você, não coloque carnalidade naquilo que Ele quer colocar espiritualmente sobre a tua vida.
E aconteceu isso por 3 vezes. O camarada teve que ouvir por 3 vezes o que Deus queria com ele. Então o vaso se tomou e recolheu-se ao céu. E Pedro, ainda no versículo 17, se você colocar o seu olho lá, Pedro continuou duvidando, irmãos. Pedro duvidoso da visão ainda. Só que, ao mesmo tempo, escute, olha, quando Deus quer, irmãos, fazer alguma coisa, Ele testifica. Quem já viu sinais dizendo assim, olha, Deus me acordou na madrugada, mandou eu ir na rua tal, no número tal, eu nem sei aonde é, mas Deus falou para eu ir. Irmão, isso acontecia demais antigamente. O Senhor está falando, eu posso fazer isso voltar a acontecer. Ai, meu Deus. Aleluia! Veja só, há um contexto de 2 lugares diferentes. Enquanto Cornélio manda os seus homens para ir atrás de Pedro, Pedro está tendo esta visão. E ao mesmo tempo, quando Pedro começa a duvidar, o Senhor começa a questionar, começa a falar. Então Pedro, ainda duvidando, no versículo 17, aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando sobre a casa de Simão. Escute, bem na hora que Simão estava tendo a revelação, batem na porta de Simão, perguntando, é Simão Pedro que mora aí nessa casa? Olha só, queridos, e chamando no 18, perguntaram se Simão tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro no 19, naquela visão, olha só, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Os homens dizendo, tem algum Pedro que mora aí dentro? Ao mesmo tempo, o Espírito Santo, porque Pedro ainda estava duvidoso, e tem tanta gente com falta de coragem para receber visão de Deus, tanta gente com ministério enterrado, talento enterrado, irmão. Deus vai cavucar a tua terra hoje. Porque enterrado não vai permanecer, você escolhe. Ou Deus te enterra, ou você desenterra o que você enterrou. Está entendendo o mistério? E não duvide da boca do profeta. Ou você desenterra talento, ou Deus te enterra. Acorda para a vida, menino. Aleluia. E aí, enquanto eles estão perguntando lá fora, o Espírito diz assim para ele, 19, eis que 3 homens te buscam. Ou seja, bateu. Enquanto ele ouve, eis que 3 homens te buscam, lá fora, irmão, os 3 homens estão assim, é Simão Pedro que mora aí. Ei, meu querido, Deus vai mostrar, Deus vai dar visão, Deus vai mostrar, vai encaminhar, vai revelar, vai confirmar, porque Ele é Deus, e aquele que está orando vai ter resposta de Deus. Vocês estão entendendo o que estava acontecendo aqui? Era confirmação em cima de confirmação. Não é esse mistério que você já está aí há 10 anos querendo saber alguma coisa e ainda Deus não falou nada. É um espírito de confusão dos infernos na tua vida. Você não consegue escutar Deus falar, nada confirma, nada se afirma. E o Senhor está falando, quem começar a orar vai ter resposta de Deus. Quem começar a buscar a minha presença vai ter confirmação de Deus. Mas tem que buscar. Tem muita coisa enterrada dentro de você. E quando acumulamos coisas, irmãos, como eu disse hoje de manhã, aquele baldinho de lixo, que no dia do lixeiro você não coloca para fora, no outro dia que o lixeiro vai passar, tem muito mais lixo para você recolher. E digo para você, antes de recolher, vai feder. Porque já estava ali há muitos dias. É por isso que os lixeiros passam a cada, né? Terça, quinta, sábado, segunda, quarta e sexta. Porque não dá para acumular. Diga para o irmão da sua lado, diz assim, me empresta a sua pá. Começa a cavucar aí, irmão. Porque se você não desenterrar talento, Deus te enterra. É isso aí, irmão. É isso aí que nós temos para hoje. Aleluia. Então começa a mexer, pega a pazinha e já vai tirando, vai falando para Deus aí, vai prometendo para Ele, porque assim, quando Deus chega com juízo, a gente pede misericórdia, irmão, e a gente tem esse direito. Aleluia. E aí acontece disso, receber essa junção. Então é Deus
Deus é Deus que dá visão, Deus é Deus que esclarece e Deus é Deus que encaminha. Então Ele vai te dar visão, vai esclarecer, como fez com Pedro e Cornélio, a visão, e vai encaminhar você para o que você deve fazer. Porque assim, irmãos, há um processo até no talento que Deus te dá. Ah, Deus me deu algo, deu visão. Visão para nada, para você não ter o que fazer com ela, só dizer, olha, não, irmão, tem que ter um fundamento, tem que ter um endereço. E o Senhor está falando, chega de receber visão e não tem endereço, a partir de hoje vai ter endereço. Vai ter CEP, vai ter RG, vai ter CPF, sabe aqui? Vai ser tintim por tintim, não vai ser assim, vejo que alguém vai morrer. Não, Deus vai falar quem vai morrer. Vejo que tem uma porta aberta. Não, a porta aberta é para você. Rabacai debaixo. A porta aberta é para você. Ih, calabadarabachê. É assim, irmão. O Senhor está falando, desce. Desce, porque o que eu tenho para minha igreja hoje, só os corajosos vão sobreviver nisso. Então é momento de nós ficarmos ligados no que Deus tem para a nossa vida. Não é momento de você ficar olhando para o teto, o que vai ser da minha vida, não. Desenterra. Desenterra o talento que tem aí dentro. Se é no louvor, se é na pregação, se é na visita, se é na oração, o Senhor está falando, desenterra! Nós estamos falando aqui de talentos, de dons. Aleluia, louvado seja Deus. E no versículo 20, Deus dá uma ordem. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Então Deus, Ele avisa, Ele dá visão, Ele esclarece e Ele encaminha. É dessa forma que Deus faz. Ele não faz de outra forma. Tudo que Ele dá para nós, Ele tem um propósito, tem um segmento. Alguma coisa tem que acontecer. E aí, Ele vai. Os homens testificam e relatam o motivo por estarem ali. Aí você vai ver que entre o versículo 20, 21 e 22, aqueles homens que foram mandados por Cornélio, não vou ler aqui, mas eles estão relatando, olha, Cornélio, um homem de Deus, testifica, explica para Pedro tudo aquilo, e aí Pedro visita Cornélio no 23. Ele vai com esses homens, ele vai com eles, e no dia imediato eles chegam a Cesareia, no versículo 24. E o engraçado, irmãos, é que Cornélio sabia que Pedro viria. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Quando Deus dá e encaminha, quando Ele esclarece e encaminha, você fica sossegado. O que Cornélio fez? Porque, irmão, naquela época não tinha o Zap para mandar uma foto, tirar uma selfie com Pedro, estamos voltando para aí. Não. Tinha que esperar voltar. Tinha que ser pela fé. Não tinha contato de mensagem, de ligar. E aí, encontrou Pedro? Pedro disse que fica tranquilo que ele vai. Não! Pela fé. Cornélio, no 24, irmão, ficou esperando e convidou parentes e amigos para que Pedro pudesse ser recepcionado. Sabe o que é isso? Já foi dito também aqui hoje, que o culto de ação de graça ficou preparado antes da bênção chegar. O Senhor é Deus que dá visão, que esclarece e encaminha para a bênção. Aleluia! Glória a Deus! E eu creio nisso. Cornélio se preparou. O anseio era tão grande, irmão, de conhecer Pedro, que ao chegar na casa dele, no versículo 25, ele se dobra diante de Pedro. Parece até uma idolatria, né? Parece algo até antibíblico. Mas ele não se dobrou para Pedro, ele se dobrou para Deus. De tão alegre. Irmão, quando alguém recebe uma bênção, irmão, você ajoelha.
você ajoelha agradecendo o nome santo do Senhor. Quando Deus confirma alguma coisa, você ajoelha e glorifica o nome do Senhor. Pedro falou: não, cara, eu também sou homem como você, aqui ó, no versículo 26. Mas Pedro levantou dizendo: levanta-te que eu também sou homem. Amém. Mas ele não se dobrou para Pedro, ele se dobrou pela bênção alcançada. Ei, você tem motivos para dobrar o joelho e agradecer esse Deus maravilhoso que está falando com você, que vai te levantar, que vai tirar do pó das cinzas, que vai fazer você desenterrar talentos e pôr em prática a obra de Deus. Eu já posso sentir o barulho, irmão. Eu já sinto o barulho da pá. Deus está tirando gente do monturo hoje, Abacai. Ó Deus tirando a enfermidade de você para você poder estar na obra. Olha Deus tirando os impedimentos da casa para você estar na obra. Olha Deus tirando as palavras de derrota que te entristecem e você não está na obra. Ó Deus tirando, ó Deus tirando, ó Deus tirando, ó Deus tirando. Deus está tirando, Deus está tirando. Temos que crer naquilo que Deus nos dá. Temos que crer que não estamos aqui em vão. Você não é um projeto falido. Você não é esterco, você não é miséria. Você é projeto santo do Senhor. Projeto santo do Senhor. Cadê os projetos santos do Senhor? Glorificando esse Deus nesta noite. Aleluia. E no versículo 28, agora escute. Todo projeto tem questionamentos. Ainda que Pedro foi enviado para o local, Pedro deixou claro quem ele era no versículo 28. Põe teu olho lá. Pedro diz assim no 28: e disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim, sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Escute, tudo que Deus te der, não pensa que vai ser fácil. Vai ter torção de nariz, vai ter carinha virada. A princípio vai tentar lançar algo, ainda que seja de Deus, ainda que seja a visão de Deus, ainda que Deus tenha avisado e encaminhado. Pedro chegou e falou: ó, eu estou te falando, eu vim, porque Deus mandou eu não dizer que você é imundo, que você é impuro. Mas o que ele questionou por quê? Porque ele tinha que ouvir da boca de Cornélio. Ele ouviu daqueles homens o que Cornélio havia passado. Aqueles homens falaram para ele. Mas quando ele chegou lá, ele quis ouvir da boca de Cornélio. Quantas das vezes Deus dá alguma coisa? Deus coloca a pessoa na sua frente. A pessoa questiona até alguma coisa, até toca no assunto. Deus te dá um empurrão, manda você abrir essa boca de tranca e você não fala, porque já pensa que o argumento que a pessoa usou, a pessoa não vai acreditar. Tem tanto talento enterrado, tem tanta boca cheia de terra, e o Senhor está falando: gospe essa terra hoje, porque eu quero colocar fogo santo dentro dela. Eu quero levantar homens, cadê? Eu quero levantar homens e mulheres para a obra de Deus. Tira essa terra dessa boca. Aleluia. Deus está te desenterrando hoje. E ele pergunta. Aí no versículo 30, Cornélio explica. Aí ele vem, irmão, ó, Pedro estava jejuando, ou seja, é de qualquer jeito que Deus fala com a gente? O cara estava em jejum 4 dias, você não aguenta meio dia. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você vai ter que aguentar. Você vai ter que fazer jejuns mais prolongados. Aqui, no versículo 30, Cornélio diz assim, ó: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, que provavelmente era a hora nona. A hora nona é 3 horas da tarde. Então, tipo assim, é um período bacana, irmão.
Se você deixar de comer no dia anterior, às 5 horas da tarde, 5h30, vamos chutar até o máximo, às 6 horas, que é o correto, irmão, da gente comer, você fica quase 24 horas, até 3 horas do outro dia. As pessoas não estão aguentando, irmão. Não consegue jejuar meio-dia. E quer que a glória de Deus se manifeste, irmãos. Tem casta de demônio, tem coisas que só vai sair dentro da tua casa quando você virar o prato. Ah, eu não consigo, irmão. Você nem tentou. Na primeira dor de cabeça você recua. Na primeira fraqueza você já acha que você já tem que comer. É um dia para o Senhor. Você tem que se programar. Tem que se programar. É da noite para o dia? Não. Mas comece 3 horas, depois você pula para 6 horas, depois você pula para 9 horas, depois você pula para 12 horas, depois você pula para um parcial, depois você vai para um total. Ninguém está falando que da noite para o dia veio o mágico aqui de Oz, não. Mas o Senhor está falando. Cornélio teve autoridade, porque ele falou assim: você me mandou me chamar para quê? É a mesma coisa Jesus te perguntando: quer que eu te levante, quer que eu faça? Te chamei para quê? Então é hora, irmãos, de menos festa e mais de Deus. É tempo de menos diversão e mais guerra. É isso que o Senhor está nos falando. Para que houvesse esse encontro, essa testificação do Espírito Santo. E não era alguém aqui e o outro lá na rua Lagoa Dourada, não. Eram lugares totalmente diferentes, longe um do outro. Onde a testificação só poderia ser totalmente espiritual. Aí Cornélio chega no versículo 30 e fala: 4 dias eu estou em jejum, orando em minha casa a hora nona, 3 da tarde. E eis que diante de mim se apresentou um homem. Ele fala, com vestes resplandecentes: Cornélio, a tua oração foi ouvida, parará. Ele vai até o 33 dizendo isso. Aí Pedro vai no versículo que eu li com vocês. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. É por isso que ele diz isso. Porque ele realmente ali foi confirmado. Ele teve que ver em Pedro o que Deus queria que ele visse. Como é que você tem se enxergado? Deus não faz acepção de pessoas. Não tem nenhum melhor que o outro aqui. Mas Pedro teve que analisar Cornélio. Ei, se você está diante de Deus, Deus te tem uma missão, você não quer ser confrontado? Você não quer receber ordem? Você não quer ser mandado? Você não quer que alguém te auxilie? Sai fora da obra de Deus, irmão. Não quer ser sujeito a nada? Sai fora. Entrega os pontos, é melhor. Porque aquele que quer compromisso com Deus vai ter que estar na presença, para quando alguém, uma autoridade como Pedro chegar e dizer: ei, por que você me chamou? Eu te chamei porque eu jejuei. Eu te chamei porque Deus falou comigo que você ia trazer uma palavra de cura. E o Senhor está falando nesta noite: cadê os corajosos que vão renunciar o mundo e entrar em Deus? É entrar em Deus, irmão. Deus não faz acepção. Deus usa quem Ele quer. Porém, quem Ele quer está disposto a tudo, irmão. É por isso que Ele usa. Quem Ele quer está disposto a fazer a obra, a estar na obra, a pensar na obra. Agora, quem não está disposto, irmão, não espere, não vai ver nada mesmo. Nunca. Não vai ser batizado com o Espírito Santo. E isso não é uma profecia, é algo natural. Semeou, conquistou. Não semeou, 0 para você. 0 para mim se eu não semear. Não, Deus não vai me revelar nada. Eu preciso fazer a minha parte, irmão. Ai, Deus vai me tocar e eu vou ficar uma labareda. Não, irmão, se você não acordar cedo, você não vai orar. Se você não criar um ritmo de vida disciplinado, irmão. Tu já viu relaxado ter vitória, irmão? Não tem, caramba.
Não tem. Então o Senhor está falando: quero dar visão, quero revelar, quero mostrar, quero testificar, quero confirmar, quero dar dons, quero fazer aquilo que obras maiores vocês farão em meu nome, diz a palavra do Senhor. A gente quer ficar com as menores, irmão. Então, pensamento medíocre, de miséria, está na mesmice, 30 anos falando a mesma língua. Nunca sentiu vontade de falar mais? Ou você não leu a passagem que tem variedade de línguas? Talvez você nunca tenha lido, por isso que não chegou até o seu conhecimento. Eu tenho que pensar, eu tenho que agir. Deus, Ele trabalha com ação. Ação, reação de Deus. Ação, reação de Deus. Ação, reação de Deus. Dobrou o joelho, Deus entra. Dobrou o joelho, Deus fala. Dobrou o joelho, Deus acalenta. Dobrou o joelho, Deus é o bálsamo. Dobrou o joelho, Deus é o Deus de cura. Dobrou o joelho, tem resposta. No versículo 35, ele ainda reforça o que ele disse no 34. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação, ou seja, qualquer um, irmão, que o teme e faz o que é justo. Pedro está falando assim: Deus não faz acepção de pessoas, e quem é agradável com Ele, teme e é justo, Deus se faz presente da mesma forma que faz para o judeu. Pedro reconheceu, irmão. Você sabe o que é você pegar um judeu olhar para você e poder ver igualitária? Isso é demais, irmão. É um judeu dizer que você tem Deus. É esse tipo de honra que Deus quer entregar para mim e para você. Sabe o que muitas das vezes esse Pedro aqui pode representar? Aquele teu parente que não dá nada para você, que não acredita em você. E o Senhor está falando: o mesmo que não acredita vai ter que ser o mesmo que vai ter que reconhecer o Deus da tua vida. Deus vai quebrar protocolo. Aquele que não acredita vai começar a acreditar, vai começar a se alinhar, porque vai ver Deus em você. Ô irmão, para dobrar Pedro não dava qualquer um não, irmão. Do mesmo jeito que ele arrancou lá a orelha de Malco, ele podia ter arrancado a orelha de Cornélio. Ah, meu irmão, você fez eu sair de lá para isso aqui? Um homem sem Deus, uma mulher sem Deus, irmão, sem oração, sem jejum. Quem lembra da máquina fotográfica antiga? Se você abrisse a máquina enquanto o filme estava lá dentro, o que acontecia com as fotos? É igual, irmão. Você queimou seu filme. Você quer ter uma autoridade que você não demonstra. E Pedros vai te enxergar? Como? Deus está falando com alguém. Ele pode te apontar nessa noite, porque eu recebi. Aleluia. Arabacalabadarabachei. Nós precisamos atrair a atenção daquele que é cheio do Espírito. Nós precisamos atrair esse tipo de atenção, esse tipo de respeito. O Senhor está falando: quer autoridade? Se levanta na minha presença. Quer autoridade perante a tua família? Se levanta na minha presença. Dobra o joelho, que a família se dobra diante de mim. Dobre o seu joelho, que a tua família se dobra diante de mim, diz o Senhor. Mas enquanto nem você se dobra, não espere que eu faça pela sua família, sendo que ainda nem consegui fazer por você. Muitas das vezes você quer salvar a sua família, o afogado é você. Então saia da piscina hoje, para você ter autoridade com a sua família. Aleluia. Está todo mundo aí? Livro de Atos, irmão. Se você ainda não leu, pelo menos o 10 hoje você vai ler. É isso aí, irmão, é o que tem para hoje. E aí ele começa a falar. Pedro entra em ação. Aquilo que Deus falou com Pedro lá. Você vai com esses homens e vai anunciar aquilo que eles precisam ouvir. Aí do versículo 36, 37, 38, 39, eu não vou ler, 40, 41, 42 e 43, Pedro fala de Jesus, da morte, da ressurreição. Ele prega Cristo para aqueles homens. Por quê?
Porque quando Cornélio chamou Pedro, é assim, irmão, é um negócio, né? O crente tem isso ainda. Crente que é covarde, ele é assim: não posso contar bênção, senão não vai dar certo. É um misticismo, irmão. Só falta você pôr um galho de arruda na orelha, andar com uma nota de $1 no bolso. Se você tem, queima, pai, queima. Trevo de 4 folhas, um dente de coelho, daqui a pouco tá com alho embaixo do carro. É uma porcaria de ceticismo do inferno. Vai lá ver teu horóscopo do dia, joga lá no bicho, vai, faz uma fezinha na cena, isso mesmo, vira um carnudo mesmo, carnudão mesmo, e fica por lá, tá bom? Fica por lá. Presta atenção, irmãos. Pedro pregou para um monte de gente. Ele não falou só para a família: ó, Pedro vai vir. Não. Ele chamou os amigos. Ele trouxe uma recepção. Por quê? Porque a bênção que ele queria para ele queria também para os outros. Se você voltar no versículo 1, Deus ouviu Cornélio, ainda que não era crente, ainda que não conhecia esse Deus maravilhoso direito, porque ele esmolava, porque ele doava, ele ajudava os pobres, ele ajudava a família, ele era um homem temente a Deus, ele era respeitado dentro da casa dele, porque quando Pedro chegou lá, o filho não foi para o shopping e não deu atenção, não, a família toda ficou. Deu honra para o homem da casa. Será que se você marcar alguma coisa dentro da tua casa, os teus vão ficar lá? Ou alguém vai dar uma saidinha, a mulher vai arrumar o cabelo e você fica lá? Não. O que Cornélio queria não era só que chegasse salvação na casa dele, mas para que todos pudessem receber aquilo que Deus havia dado para ele. Então, irmão, esse negócio de fechar no seu mundinho, e é o seu mundinho, e a bênção é tu. Irmão, foi falado aqui antes. Quantos votos você fez e não pagou nenhum? E eu não estou falando só de dinheiro, não. Voto de oração. Falou alguma coisa: Deus, eu vou fazer isso. Que nem sempre a gente tem dinheiro para fazer voto, irmão. Mas às vezes você queria, eu vou me doar um dia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Faz nada, irmão. Veja aí como anda a sua vida. Pode ter certeza que Deus baixou aí a capivara e mostrou para você. No início do culto já foi dito aqui. Então a gente precisa estar centrado em Deus. Essa testificação do Espírito testificar, irmão, é porque a pessoa está na mesma sintonia. Não é um pensando aqui, o outro pensando lá na Nicarágua, não. É um só pensamento na casa, é um só ideal, é uma só carne, e um só Espírito, e um só Deus dentro de casa. E é isso que nós precisamos conquistar. O que Cornélio conquistou dentro da casa dele. Aí nós vemos, irmãos, o que Deus queria fazer na vida de Cornélio, no versículo de número 44. E dizendo Pedro, põe seu olhinho lá, por favor, versículo 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Todos foram cheios, alás, cheios, alabacê, cheios do Espírito Santo. E uma vertente, queridos, que eu achei muito interessante. Uma vez eu contei meu testemunho toda feliz. Irmãos, eu tinha 15 dias de igreja, nem tinha descido as águas ainda, irmãos, nem tinha lido a Bíblia toda ainda, não tinha dado tempo. Antes, irmão, de eu ser batizada, eu cheguei na igreja, com 1 mês a gente se batizou, mas com 15 dias eu fui selada com o Espírito Santo, antes de ir para o batismo. E uma vez uma pessoa questionou: não, isso é impossível, sem ter sido batizada nas águas? Não, isso foi coisa da sua cabeça. Mas pastor, irmão, eu estava tão feliz que eu não estava nem aí. Graças a Deus, eu nunca fui muito aí pelo que os outros, sabe, de negatividade, assim. A gente escuta, mas tipo assim, perna para que te quero, vai, sai, cão. Entendeu? E eu falei: não, eu fui sim. E lendo essa passagem, irmão, eu chorei.
Porque esses camaradas, nenhum tinha sido batizado nas águas ainda. Nenhum, irmão. Olha só, no versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, porque Pedro levou testemunha. Ei, Pedro levou testemunha, irmão. Não se anda sozinho na obra, tá? Carrega sua mulher, carrega o seu esposo e faz alguma coisa. Mas não é só um, não. Pedro carregou o povo lá, levou junto. Os da circuncisão, todos quantos tinham ido com Pedro, no 45, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Olha, Deus não faz acepção de pessoas, irmão. Quanto mais você critica alguém, mais Deus enche essa pessoa. Quanto mais você não gosta da obra de Deus, mais Deus faz a pessoa que está do seu lado orar, para dizer, sabe o quê? Se ela pode, você também pode. Se ela é cheia do Espírito Santo, você também é. Porque, no 46, porque ouviam falar as línguas e magnificar a Deus. Magnificar a Deus. Os da circuncisão, irmão, os camaradas que tinham autoridade para dizer quem era quem, ficaram maravilhados com a glória de Deus, sem ao menos aqueles camaradas terem descido as águas. Deus os selou com o Espírito Santo. Sabe o que é isso? Sabe os camaradinhas e as camaradinhas que estão dentro da tua casa, que talvez você faça acepção de pessoas, talvez você que está tantos anos na igreja, Deus pega ele, batiza com o Espírito Santo, desce as águas, fica mais crente que você. Sabe por quê? Porque o teu olhar tem que mudar para dentro da tua casa, a tua vida tem que mudar para eles mudarem. E aí Deus disse para mim em casa, eu vou fazer coisas inefáveis antes mesmo da pessoa descer as águas. Eu falei, meu Deus, já pensou eu vendo meu gordinho lá em casa, meu pai, antes mesmo de descer as águas, já falando em línguas, irmão? Se Deus fez na minha vida, faz na vida de qualquer um. E se Deus fez na minha vida, Deus faz na vida de qualquer um. E Ele está dizendo, é isso que eu quero derramar nas casas, é milagre mesmo. É você chegar lá e o cara dizer, eu não sei o que eu senti, mas enquanto você estava na igreja, Deus veio aqui e falou comigo. Eu quero esse Deus que você serve. É isso que Deus tem preparado para os crentes. Igreja, é isso que Ele quer fazer lá. Aquele que você não dá nada, ele vai ficar mais crente que você, porque o seu olhar já está sem fé, o seu olhar está hipócrita, o seu olhar é de orgulhoso, orgulhosa. E o Senhor está falando, passa essa crista, desce na minha presença, porque o que eu quero fazer lá, eu quero fazer em você também. Arabacau abadash. Então, para os pensadores que são alguma coisa porque estão aqui, e o camarada lá em casa pode estar tomando uma, enquanto você não acreditar que ele pode ser alguém, você vai continuar sentada nesse banco sem nada acontecer. Cornélio sabia que a bênção não viria só para ele, viria para casa e para quem ele testemunhasse, para quem ele falasse. E a bênção veio, irmão. A bênção chegou e eu recebo. Mas tem que reagir, irmão. É 1 a 10 por hora e outro a 100 por hora. Que casamento é esse? Como é que Deus vai operar? Como é que Deus vai operar? Um pensando uma coisa, o outro pensando outra. Que vida é essa? Que você acha que vai acabar sozinha? Que você vai acabar sozinho? Que vida é essa? Se a sua vida for pautada em procurar alguém e estar com alguém, não me procure, porque eu não divido a minha glória com prazeres carnais, diz o Senhor. Eita! Recebe que dói menos, irmão. Detalhe, nenhum deles tinha sido batizado. Você já foi batizado. Você já teve experiências com Deus. Você já pregou, você já louvou, você já participou de um monte de coisa. Se bobear, o teu currículo é mais extenso que o meu. Agora eu te digo, hoje, porque Jesus não voltou ontem, Ele não vai voltar amanhã, Ele volta num dia como
hoje. Como que está teu currículo com Deus? E fechamos o capítulo de número 10 em apenas alguns minutos. Versículo de número 48. Quem nunca leu a Bíblia, lê um capítulo hoje. Eita glória, hein? Aleluia. Mas ainda falta muitos livros para você. Não fica só com um não. 48 diz assim: e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Mas escute, essa história não acaba no capítulo 10. E nós vamos terminar, irmão. No capítulo de número 11, Pedro volta para Jerusalém. E sempre tem o do contra, né, irmão? Você pregou, você falou, foi uma benção. Sempre vem alguém e... né? Sempre tem. Aí ele foi confrontar com os camaradas. E os camaradas: quem é você? Você estava lá com os impuros. Você estava lá com os gentios. Aí Pedro, olha o capítulo todo, 11, irmão. Quase todo. Ele teve que se justificar. Mas sabe o que Pedro fez? Pedro não se amedrontou, não. Pedro se justificou até o versículo de número 17. Do 1 ao 17, você vai ver depois o capítulo 11. Ele ficou falando, olha, explicou tudo de novo, irmão. Ele não teve pressa e ele teve ousadia e coragem de manter aquilo que ele fez. Muitas das vezes nós ajudamos e não mantemos. A manutenção, meus queridos, é fundamental. E aqui no versículo 18 do capítulo 11, nós vemos que Pedro se justificou. E sabe o que aconteceu com os camaradas que tentaram zombar dele? Olha, quando você tem autoridade, o que acontece com quem quer zombar com a tua cara? Por isso que estão zombando com a tua cara, porque você está sem autoridade. Mas hoje você vai sair daqui com autoridade. Olha o versículo 18 do capítulo 11. E ouvindo estas coisas, apaziguaram e glorificaram a Deus. Quer autoridade nessa noite? Levanta a mão, irmão, porque Deus está descendo do céu para dar vitória para a tua vida. Sabe o que é isso? Pode até vir confrontar, pode até achar loucura o que você faz. Ah, mas você faz isso, você faz aquilo outro. Mas Deus vai testificar, Deus vai exaltar, Deus vai mostrar, Deus vai confirmar. E aqueles que vierem indagar, você vai ter autoridade. Autoridade, autoridade para apaziguar qualquer situação. É isso que Deus quer nos dar nesta noite. Vamos ficar de pé? Assim como Pedro, amados, fez na vida de Cornélio, ele foi um instrumento. Mas você vê que os dois aprenderam alguma coisa. Pedro precisava pregar para os gentios. E Deus mostrou para Pedro: ei, religioso de plantão, te amo. Mas às vezes você precisa parar de fazer acepção de pessoas. Pelo que elas falam, pelo que elas vestem, pelo modo de agir. Porque você não sabe o que essa pessoa pode fazer pela sua vida. Cornélio não era um homem que estava ali já na presença de Deus. Mas ele buscou conhecimento. Ele buscou o homem certo para falar com ele e com a família. Foi selado com o Espírito Santo, ou seja, Deus já o revestiu de autoridade antes mesmo de descer as águas. Esse é o Deus que nós servimos. Eu não sei como você está se sentindo nessa noite, como você entrou por essas portas. Eu não vou te chamar aqui à frente, a não ser que você tenha entrado por essas portas pela primeira vez e queira receber esse Deus que eu preguei para você hoje. É um Deus que pode mudar a sua vida, é um Deus que pode mudar a sua história. Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você ouviu essa palavra e se identificou. Talvez você já foi um Pedro. Talvez você já foi um Cornélio. Talvez você já anunciou a palavra. Talvez você esteja fora do caminho. Mas o que falta para a sua vida é o encontro verdadeiro com Deus. Hoje Deus te mostrou o que você precisa. Ele te alavancou para que você entendesse a palavra. Ele te encaminhou. E Ele está te dizendo: hoje é noite de você se entregar na presença de Deus. Hoje é noite de você retornar para os caminhos, porque é o seguinte: talento enterrado, ou você desenterra, ou ele enterra você. E não é Deus que está falando: ah, vai abrir uma sepultura aqui. Não, 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 não. Dura coisa é estar enterrado vivo. É a pior coisa, irmão. Dura coisa é, você não sabe quantos anos você vai ter na terra. Então hoje é noite de decisão.
Deus falou comigo. Pessoas vão se decidir por Cristo. Vão tirar todo o lodo, toda a sujeira, tudo que ela enterrou até hoje. Ela vai colocar nos pés do Senhor e o Senhor vai dar uma nova história. Se você estiver aqui, enquanto os meninos estiverem louvando, se aproxime do altar. O Senhor tem algo para a tua vida nesta noite. Entrou pessoas nesta noite precisando disso, precisando de uma resposta. E a resposta do Senhor para a tua vida, para você desenterrar talentos, é voltar para a presença de Deus. É mostrar para o diabo que está lá fora, porque no nosso meio ele não tem poder, que você está voltando para Cristo, retomando a sua vida. Quantos irmãos enterraram a obra de Deus dentro de si e hoje choram amargamente porque não entende o que estão passando, não entende a frieza espiritual, não entende porque não consegue nada. E o Senhor está falando, é a tua última oportunidade hoje. Se você estiver aqui no nosso meio, vem até aqui, eu quero te conhecer. Toque a ponta do altar, porque o Senhor tem mais para a tua vida. 2 minutos, louve aí, filha. Em 2 minutos, se você está no nosso meio, se Deus falou com você que você precisa voltar, que você está com talento enterrado, quantas profecias você não engoliu? Quantas profecias você não engoliu? E o Senhor fala, cadê a coragem de entregar as profecias que eu entrego na tua boca? Cadê a coragem de fazer a obra de Deus? Cadê a coragem de dobrar os joelhos e ser um intercessor de Deus? Ei, onde você está, Cornélio? Onde você está, Pedros? Pedros que largaram o ministério, Pedros que largaram a chamada, onde você está? A casa está preparada, pode soprar o vento. Vem acender a brasa. Você está aqui? Nós estamos reunidos. A casa está preparada. Você está aqui? Segura. Você está aqui? Não? Que você está, você está. Deus falou. Vem, minha filha. É isso mesmo. É isso aí. Geralda teve coragem, é uma vergonha para você. É uma vergonha você enterrar o talento que Deus te deu. Você está comendo poeira. Vai comer poeira até quando? Arabachore cantarabadash. Tem mais alguém? Não vou estender não, irmão. Tem mais alguém nessa noite que está com o talento enterrado? Irmão, isso é sério. Ó, escute. Sexta-feira eu falei assim: Deus me mostra uma cabeça de bode. Quem estava aqui na sexta-feira? E um monte de nome dentro. E esses nomes pulavam como se fosse a cabeça do bode, parecia que estava fervendo. E eu falei, espírito de suicídio. O que aconteceu no nosso meio? Demorou muito, irmão? Então não paga para ver. O diabo está querendo colocar loucura. O diabo está querendo que você ceife a sua vida. E a gente pensa assim, sabe o que a gente pensa? A gente faz como Pedro. Eu não mexo com coisa imunda, não mexe? Você está achando que a gente está aqui de papagaio? De pirata? Estamos aqui animando a sua plateia? Não, irmão. Estamos pregando a palavra de Deus e Deus está falando com você. É momento de voltar para a presença. Tem terra preparada para te derrubar. Tem terra preparada para ser jogada em cima de você. Isso aqui não é para amedrontar, não. É a palavra de Deus. Deus avisa quem Ele ama. Se Ele está avisando a igreja, é porque tem obra preparada de macumbaria, irmão. Estamos no final do ano. Não pague para ver. É homens e mulheres sacrificando crianças. É criança sumindo no final do ano. Sabe por quê? Porque você não tem coragem de se reconciliar para Deus levantar o teu ministério. Eles têm coragem de matar uma criança para sacrificar e subir níveis do satanismo. Quem você é na presença de Deus? Ai, de calabadash. O Senhor está falando, Ele não quer uma cova para a tua vida. Ele quer a unção do Espírito Santo de Deus. Deus não é Deus de brincadeira. Ele está avisando a igreja nesta noite: você não é qualquer um. Deus não faz acepção de pessoas. Ele te quer na presença. É na presença. É na presença
Tem que se levantar. Quantas profecias? Sabe por que paga preço? E Deus está apontando hoje. Porque fechaste a tua boca e deixaste de ser profeta na terra. Stay! Bacantore badarabashere calabadai, eremanai, andore calabadarabashere calamanarabacai. Ei, profeta que está com terra na boca, cospe essa terra e começa a profetizar. Cospe essa terra e começa a profetizar. Deus não é Deus de confusão. Ele fala, Ele testifica, Ele confirma a obra. Deus chama pelo nome. Oh, Raíssas, tá achando que estão na igreja para brincadeira? Raíssa Moura, ei. Deus diz para ti, tu disse eu não vou mais. Stay! Não entro, não ponho mais os pés lá. Vou enfrentar pai, vou enfrentar mãe, não vou. É mentira? Isso, Deus vai chamar por nome, viu? Te prepara, que Ele não vai usar só a minha vida não, vai usar você também. Então tenha coragem. Veja o que Deus está fazendo e começa a falar em línguas, vocês que estão bom aí. Se tem um chão aí, se não veio para cá, se está corajoso, tem que ter fogo. Tem que ter fogo, tem que ter fogo, tem que ter fogo. Se não tiver fogo, o teu lugar é o altar. Se não tem fogo, o teu lugar é o altar. E Jesus fala para ti, não mandei sair, tenho obra na tua vida com a palavra. É com a palavra. Vou mudar a tua história, vou mudar o teu cativeiro, vou mudar a tua mente. Mergulha na palavra, porque o que eu tenho contigo, você vai ganhar nações. Para de olhar o que está ao teu redor. Para de ouvir cobra. Para de ouvir cobra. Tem que ouvir quem é cheio de Deus. Tem que tomar conselho com gente de Deus. Tem que tomar conselho com pastor e com pastora, com irmãos cheios de Deus. Está com problema? Mergulha na presença. Receba, 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 receba. Ah, eu estou na glória. Desembocou o vaso. Henrique, olha para mim. Deus quer uma nova aliança. Ele não te chamou aqui na frente para te dar vitória. Ele te chamou aqui na frente para te chamar de amigo. Há quanto tempo, homem? É noite de uma nova aliança, Henrique. É noite de você não perder a sua casa. Os papéis estavam preparados para a destruição da tua casa. Mas eu te trouxe hoje aqui. Porque em casa às vezes há o comentário, eles ainda nos consideram como pastores. Hoje eu olhei para o grupo que eu montei e falei, vou pôr a Carol ou não vou? Vem aqui, ó, cabeção. Vem ficar com teu marido aqui. Eu disse para Deus. Deus falou, põe o nome dela, porque se você colocar o nome dela, ela vem. Eu falei, que mistério é esse, Senhor? É porque Deus tem mistério com a casa. Hoje é noite de aliança, senão é morte. E é para os dois, pegue na mão dele. Eu sei que o negócio não está muito bom, mas o Senhor manda vocês ficarem frente a frente, os dois.
E não é para mim que vocês vão declarar isso. Olhe para ela. Pega as duas mãos aí, junta aí tudo. É uma só carne isso aí. O diabo já estava preparando o papel. Até o meio do ano que vem vocês não iam estar casados. A família ia estar destruída. Mas o Senhor está falando, eu te trouxe aqui nessa noite para um novo encontro comigo. Não é para a pastora que você vai dizer que vocês estão voltando. É para mim. É aí, vocês dois. A decisão é de vocês. Diga um para o outro que vocês vão fazer a obra. Olhe para ela e diga, meu filho. Vai, minha filha, responde. Fala que você vai ajudar ele. Fala que você não vai ser um impedimento na vida dele. Fala que você é uma bênção para a vida dele. Fala que você ama ele. Fala que você está com ele. Profetiza isso com um abraço. Profetiza isso com um abraço. Profetiza isso com um abraço. Deus selou o que Deus uniu. O homem não separa. É um selo de confirmação. Eu vejo rostos diferentes. Vocês já servem a Deus? Já servem a Deus? Está afastado? Hoje você está a fim de dar uma chegadinha? É hoje, irmão. É hoje, glória! Como que é teu nome? Herbert Richards. Herbert e Giovana. Você também, filha? Está afastada? Hoje é dia de chegar? Eita glória! 2 almas aqui para Jesus. Irmã, você precisa estar na consagração comigo. Você é a unção do quebrantamento, menina. Você não tem noção que o teu choro vai fazer milagre na vida de alguém. O teu quebrantamento vai trazer milagre na vida de alguém. Você tem unção. Abra as tuas mãos, porque o Senhor está derramando unção. A tua chamada de intercessão. A tua chamada, Raíssa, é de pregação. Começa a mastigar. Henrique, Deus quer te dar uma igreja. Deus quer te colocar como pastor. Não sou eu que estou falando, é Deus. Mas está disposto a pagar o preço, Pedro? Está disposto a deixar a religiosidade? Está disposto a fazer a obra de Deus? Está disposta? Olhe para mim, Henrique. Está disposto? Não, abra a boca. Diga, Senhor, eis-me aqui. Se você puder falar mais alto, no segundo eis-me aqui, Deus já vai te selar com a promessa com o Espírito Santo. E vai te dar um renovo sobrenatural agora. Porque quando Pedro chegou lá com Cornélio, foi testificado. Então diga agora, seja cheio agora. Queima toda a covardia agora. Queima toda a covardia agora. Recebe com ousadia. Ousadia do Espírito Santo. Recebe. É assim que Deus faz. Eu não posso me estender, irmão. Deu 9 horas. Mas todos que estão aqui, Luciana, Denis, você desembocou o vaso. Vai ter escolhas que você vai ter que fazer que vai doer. Mas o Senhor fala: se ficar na minha presença, tu verás a minha glória descendo sobre a tua casa. Então Ele vai te dar visão, Ele vai te mostrar, Ele vai te encaminhar. Siga Ele. E o restante que está aqui, os meninos que aceitaram Jesus. Você, Melinda, não te conhece, você está você está tipo assim, graças a Deus, Senhor. Deus me ouviu, é isso aí. Cornélio trouxe Pedro. Pedro foi até Cornélio e todos foram cheios do Espírito Santo. Tem galardão para quem traz Pedro, para quem traz Cornélio. Tem galardão de Deus para a tua vida nesta noite. Não é em vão estarmos aqui, irmão. Algo sobrenatural está descendo sobre a igreja. Algo sobrenatural vai acontecer antes de findar o ano. Algo sobrenatural vai acontecer nas casas. Jovens serão cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres serão cheios do Espírito Santo, para a glória de Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Eu entrego o Herbert e a Giovana, que estão te aceitando, meu Deus, voltando para a presença. Todos esses que vieram aqui à frente, meu Deus. Eu creio, meu Senhor, que o Senhor está agindo na vida de cada um, desembocando o vaso, colocando homens e mulheres. Jô, Deus te quer na obra, tá, Jô? Josenilda Jesus, para de contender com Deus. Deus fez eu parar a oração para dizer para ti: a obra que eu mandei você fazer para fazer. Te chamei para interceder, te chamei para estar no ciclo de oração, te chamei para fazer a obra. Do resto eu cuido, mulher. Oh, Senhor, abençoa. Esteja conosco, Pai, abençoando cada vida, cada pessoa que está aqui, meu Deus. No nome de Jesus, a igreja diz amém. Os meninos que depois não vão embora antes de falar com a gente, tá bom? Aplauda o Senhor, meu querido. Tem festa no céu.